O que tem significado para você ser uma Ferreira Gomes? Tudo. De quem eu herdei esse nome tinha muito orgulho. Ele dizia: eu sou Gaudêncio Ferreira Gomes, cabra macho, rei dos homens. Oi, gente. Para mim, ser um Ferreira Gomes, no caso Gomes, tem a ver com as minhas raízes, a minha origem. Eu sou muito grata a Deus pelos meus antepassados, porque através deles, hoje eu estou aqui, né? Então, para mim, tem a ver com a minha origem. Olá, meus amigos e irmãos, sobrinhos, cunhados. Foi feita uma pergunta: o que significa ser um Ferreira Gomes? E pensei bastante antes de responder essa pergunta e chego à conclusão que ser um Ferreira Gomes, para mim, foi a essência da minha sobrevivência, da minha existência. O dia que eu saí da minha casa com 15 anos de idade, lá no interior, no lugar chamado Jurema, para ir para o Paraná, o meu pai chamou-me do lado e me disse: você é um Ferreira Gomes. Aonde você estiver, lembra-se disto. Se tiver boas notícias, manda. Vem trazer. Se tiver má notícia, fique por lá mesmo. Então isso tudo serve para mim, para minha história, para minha trajetória, que eu saí como menino, voltei como homem, já com 19 anos, vim para São Paulo, onde me emancipei aos 21 anos, constituí família, e então é o que eu pretendo passar para os meus filhos, que acho que é o assunto da próxima pergunta. Aquilo que nós pegamos, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, é o que eu pretendo levar adiante e deixar para a minha descendência. Oi, pessoal. Como a tarefa veio para todos, para mim também, né? Então eu quero colocar aqui, a primeira pergunta refere-se ao que significa ser Ferreira Gomes, e eu queria ressaltar, né, a minha consciência hoje de que estar nessa família é um presente de Deus, né? Aprendi ao longo da vida que família a gente não escolhe, mas somos escolhidos para estarmos e nos unimos por afinidade, atração e singularidade. Então nós estamos na companhia um do outro para crescermos juntos e retornarmos quando chegar o nosso momento de voltarmos a Deus um pouco melhor. Então eu tenho essa consciência sobre vocês, meus irmãos, e o papel que cada um desenvolve na minha vida e o que eu também significo para vocês. Então eu sou grata, né, sobretudo aos nossos pais que permitiram que essa proeza pudesse acontecer, que foi nós nascermos no mesmo grupo. E aí, agora eles já não mais presentes conosco, a gente tem essa responsabilidade de conduzir, né, em união, em respeito e, sobretudo, em consciência. Vera, o que tem significado para você ser uma Ferreira Gomes? Para mim é motivo de muito orgulho ser uma Ferreira Gomes. Então, Jair, o que tem significado para você ser um Ferreira Gomes? Olá, irmãos, irmãs, parentes. Que prazer ser Ferreira Gomes. É um sinal que eu estou carregando o nome de um pai e uma mãe que tanto me fez nesta vida. Sobre a segunda pergunta, a juventude de hoje ela pensa muito diferente dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, às vezes é difícil ver algo deles replicado nos nossos hoje, nos nossos filhos hoje. Mas na Camille eu vejo assim muita coisa da minha mãe. Tem hora que eu olho para ela e falo: meu Deus do céu, a Camille tem o espírito da minha mãe. Eu sempre brinco com ela assim. Ela tem ela gosta de brilho, ela gosta de festa, ela sonha com o casamento dos sonhos dela. Então eu falo que ela ama a congregação, que era o amor da vida da minha mãe. Então, assim, eu lembro muito da minha mãe quando eu vejo a Camille. Eu me emociono sempre quando eu falo.
E o Igor, eu vejo muita simplicidade do meu pai nele, assim, dos meus avós também. Quando eu vejo meu filho, eu lembro dessa simplicidade que eles tinham. Então, a segunda abordagem é sobre o que eu vejo repercutir, né, dos meus pais na minha prole. Eu entendo que é a determinação e o caráter, né, essa garra pelo trabalho. Graças a Deus, isso tem imperado na minha família e eu sou muito grata por isso, né, e foram ensinamentos muito verdadeiros e que repercute até hoje, né? A vontade de vencer pelo que é justo e pelo que é correto. Eu vejo isso na minha família e então é mais uma razão para ser grata por ser Ferreira Gomes. Do que você recebeu de Gaudêncio e Francisca, o que você vê ser replicado em seus filhos? Eu recebi uma criação de amor e eu tentei passar para os meus filhos, né? Fiz o que eu pude. Agora cabe a eles a seguir. Mas a educação que eu tive, eu nunca esqueci. Hoje, para mim, é mais lembrada do que nunca. Jair, do que você recebeu de Gaudêncio e Francisca, o que você vê replicado em seus filhos? Primeiro, o caráter, a determinação daqueles que não tinham cultura, mas tinham a responsabilidade de honrar o compromisso. O que você vê dos seus filhos que foi replicado de seus pais? Eu vejo neles fé, honestidade e caráter. Me foi perguntado aqui o que eu recebi dos meus pais, que pode ser replicado para os meus filhos. Recebemos caráter. A maior herança que meu pai deixou para nós foi o respeito, a educação, o caráter, a formação de homens e mulheres. Uma vez que eles criaram 8 filhos, e graças a Deus, esses 8 filhos, nenhum de nós se envolveu primeiro com bebida, depois com droga, depois com cigarro. E então isso para o meu pai era um motivo de muita alegria, de muita honra também, porque ele criou uma família onde, graças a Deus, homem era homem, mulher era mulher. E assim, nesse período em que eles tiveram alegria, e nós também de ter eles junto de nós, foi nos passado aquilo que a família precisa: educação, respeito, vontade de trabalhar, desejo de prosperar, desejo de construir, mão estendida para ajudar, porque eu lembro-me muito bem, uma das coisas que marcaram muito a vida do meu pai, principalmente, é que ele recebia uma visita sempre na porta da cozinha, sempre na mesa da cozinha. E ele trazia coisas lindas para ensinar para nós, porque a primeira coisa era botar um bolo, um cuscuz, um queijo, um requeijão, uma garrafa de café para receber a sua visita. E isso marcou bem a nossa existência. Você tem alguma lembrança de coisas em família que faziam juntos quando você era criança? Ah, sim, muitas lembranças boas. E uma que eu lembro sempre é quando ia fazer rapadura, que acordava todo mundo cedo, e se reunia e fazia aquela bagunça. Isso era muito bom. Você tem alguma lembrança de coisas em família que vocês faziam juntos quando eram crianças ou jovens? Sim. Depois de um dia de trabalho, o mergulho no riozinho lá, não apaga a memória. Isso quem fez não esquece jamais. Tem alguma lembrança de coisas em família que vocês faziam juntos quando vocês eram crianças, jovens? Sim, tenho muitas.
as nossas brincadeiras e quando não estava com preguiça de fazer o serviço que os pais mandavam, tentava esconder, mas eles sempre achavam. E era muito bom, muito gostoso, só lembrança boa, saudades. Bom, a pergunta é se eu me lembro de alguma coisa que nós fazíamos. Eu vou relatar algumas aqui, rapidinho. A primeira delas é quando chegava as montarias, aqueles homens montados naqueles cavalos, burros, empurrando aquele monte de animais, e paravam na nossa casa. O nosso pai dizia: Joãozinho, Chico, dá água para os cavalos. E nós íamos tirar um monte de água para dar de beber aqueles animais. Meu pai já falava para minha esposa: bota mais água no feijão, para sua esposa, que é minha mãe, bota mais água no feijão, porque chegou mais gente. A minha mãe já pedia para nós matar ali 2 frangos, e ela fazia aquela panela de macarrão, arroz, feijão, frango, e tinha festa. E eu me lembro muito bem que de uma das vezes que passaram esses homens, foi marcante. Chico deve se lembrar muito bem disso, que quando os homens foram embora, aí eu amarrei a rede de cada um deles no galpão e levei eles para tomar banho na bica, e todos jantaram, ficaram contando histórias. E quando eles levantaram no outro dia, nós já tínhamos tirado o leite, minha mãe já tinha feito café, fez aquela mesa de bolachinha de salmonico, pão caseiro, queijo, requeijão, e comeram bem. Aí o chefe daquela montaria falou assim: seu Gaudêncio, eu vejo que os seus meninos gostam muito de animais, escolhe um cavalo para os meninos. Aí meu pai falou para nós assim: que cavalo vocês querem? Aí nós escolhemos um cavalinho por nome de Playboy. Ele era bem pequenino, bem gracioso, e nos acompanhou muitos dias. Foi motivo de muita alegria. Além de que eu era mais ou menos assim, um menino de recado do meu pai. Tudo que ele queria e não podia, mandava eu ir buscar e levar e trazer. Então matava porco, mandava eu levar na casa dos vizinhos um pedaço, e armar rede junto com ele, íamos pescar nas lagoas lá junto com ele, bater lagoa com timbó, então limpar aquela balaiada de peixe que nós trazíamos, dezenas de quilos de peixe, curim, batá e outras espécies, para a gente limpar, estendia tudo nos varais, salgava e enchia aqueles sacos de peixe seco. Terceira pergunta, eu tenho muitas lembranças boas da minha família, muitas lembranças com os meus primos, assim, são inúmeros, que eu me perderia aqui falando sobre eles, inúmeras lembranças boas sobre os meus pais, que foram os melhores pais que Deus poderia ter me dado. E eu tenho uma lembrança em específico que me marcou muito, que foi um dia antes do meu avô ficar doente e ser hospitalizado. Ele brincou comigo a tarde inteira de pega-pega. E aquilo me marcou muito porque ele não tinha o hábito de fazer aquilo. E ele brincou mesmo de correr a tarde inteira comigo. E infelizmente nessa mesma madrugada ele ficou doente, foi hospitalizado e não voltou mais. O que você tem para dizer para as gerações futuras? Que sejam vocês mesmos, amem seus pais, se respeitem, sejam amigos e não se debandam um para cada lado, sejam sempre amigos. União é a palavra. Bem, essa pergunta, o que eu posso dizer para as gerações futuras, me causou um pouco de tristeza e preocupação o dia que eu saí daqui e fui até o sítio que nós morávamos e fiz lá uma filmagem, onde era a casa, onde era o riozinho, tudo que era uma história tão marcante, tão bonita. Aí quando eu quis mostrar, eu percebi que os jovens não se interessaram. Colocamos no telão e eu percebi que eles voltaram
naquela noite, voltaram-se todos para um outro sentido, outro sentimento. Vi que não tinha nos jovens nenhum interesse. Aí depois eu fiquei assim triste, desapontado, e depois eu vim perceber que aquilo foi importante para a minha vida, foi importante para a minha existência, para aqueles que estavam junto comigo, mas que para aqueles que não viveram aquilo, não tinha a menor importância, não tinha nenhum significado. E o motivo, vários dias nós quisemos ajuntar a família, é porque eu queria que os meus filhos não crescessem longe dos primos como meus pais me criaram. Era uma das maiores frustrações que eu tinha na vida, era que todos os meus amigos viviam perto dos seus primos. E eu e meus irmãos vivemos sempre longe da nossa família. Nós tínhamos um mundo particular, onde os primos não tinham muito espaço. Até hoje tem um primo meu que vieram me visitar uns dias aí, trocamos o WhatsApp, e ele voltou para casa, eu mandei uma mensagem, ele falou, quem é? Eu falei, sou eu, teu primo. 2 dias depois ele me deletou. Então, nossa vida sempre foi muito particular. Amém. E essa era uma das minhas frustrações. Mas o que eu posso dizer para esses jovens que estão chegando aí, não se dividam, não se apartem, não deixe que o egoísmo, não deixe que os assuntos paralelos distanciem vocês, passem por cima de todos os sentimentos, não sejam egoístas, não sejam... uma das coisas mais importantes, não sejam individualistas, sejam solidários, abracem-se, porque meus irmãos, daqui a pouco nós estamos indo embora. E a família... Bom, e a última questão refere-se a o que eu deixaria, né, para as gerações futuras. Primeiro eu queria corrigir aí, né, que eu falei tanto de Ferreira Gomes, mas eu não sou Ferreira Gomes, eu sou Gomes Ferreira. Né? E isso, sei lá, deve ter sido um erro de cartório, mas acabei me desconectando da sequência paterna aí, né? Na inversão. Mas isso não interfere não, tá tudo certo. Eu deixaria simplesmente um gesto assim, muito legal, que era dos nossos pais, que é de acreditar, né? E uma mistura que eu vejo que para mim repercutiu como positivo. Mãe foi para mim um grande exemplo de conquista, de acreditar e sobretudo de confiar que a mudança era importante. Por isso então, quando o pai disse que nós não precisaríamos continuar estudando, ela foi criar galinha e vender frango e fazer requeijão para manter eu, Vera e Chico na escola, porque ela acreditava. Tanto que o meu chapéu de formatura da graduação, eu coloquei na cabeça dela e disse, mãe, isso é para você. Porque dentro de mim gerava uma emoção muito grande de ter conquistado uma formação que ela acreditava muito. Eu digo que aproveitem muito seus pais, aproveitem muito os seus avós, sejam pacientes, sejam gratos pelo que vocês têm, sejam empáticos. A gente nunca sabe o que o outro está passando, então a gente tem o hábito de julgar as pessoas sem saber exatamente do que ela está passando. Então que a gente julgue menos e que a gente não desista, independente dos empecilhos que aconteçam na vida da gente, sempre tem um caminho, sempre tem uma luz no fim do túnel. Então nunca desistam dos sonhos de vocês. É isso que eu desejo para todos. Beijo. O que tens a dizer para as gerações futuras dessa família? Que eles sigam, pelo menos um pouco, tudo aquilo que eles ouvem os pais falar, que os avós ensinou, que é o que a gente deseja. Eu desejo para os meus, né, para os meus netos e meus sobrinhos e todos. E que Deus abençoe a todos, felicidade para todos e
os nossos antepassados, grande saudade, eterna saudade. E beijo para todos. E o que você deixa de mensagem, né? O que você tem a dizer para as gerações futuras dessa família? Apesar dos dias difíceis que nós estamos vivendo, não jogue fora o compromisso com a verdade. Assemelhe-se ao passado para viver o futuro. A responsabilidade de sermos homens de bem, a gente tem que olhar o nosso passado e exercitar hoje no presente e passar para o nosso futuro, que serão nossos filhos, netos.